Os riscos do ofício. Era incômodo, naturalmente, você ficar contra o regime e ficar contra o regime exatamente no ponto em que o regime era mais sensível, não é? Porque era onde ele realmente praticava execuções sumárias, praticava tortura, praticava sequestros, etc. Quer dizer, era a parte mais suja do regime. E então, você trabalhar para pessoas que tinham sido vítimas nesse território, digamos assim, que os militares queriam intocável, não era uma coisa que deixasse os militares felizes. Então, todos nós sabíamos que nós estávamos sendo seguidos, nós estávamos sendo observados, né? Isso a gente não tinha dúvida. Edival, eu no escritório dele fomos presos juntos, né? E estávamos lá à tarde e de repente chega lá um cidadão, bate na porta, truculento, com mais 3 ou 4. A hora que abrimos a porta, eles entraram. Sim, vocês estão presos. Tem mais alguém aí? Não, não, somos só nós. Então agora vocês vão ter que nos acompanhar. Aí nos levaram para o DOI-CODE. O que, Silvio, o que é difícil é que, à época, a gente não talvez um pouco mais jovens, mais idealistas, a gente não tinha noção do nível de risco que se corria diante de um tipo de prisão dessa, né? Aqui foram submetidos muitos companheiros que depois foram torturados, outros estão desaparecidos até hoje. Por quê? Porque eram pessoas que não se identificavam, em viaturas que também eram viaturas normais, não eram viaturas da polícia, que alguém que passasse na rua via. Não, se você sair daqui, na saída da prisão, você está sendo preso, os caras não ostentam armas, não precisa, obviamente, você não vai resistir, não é? Você não sai lá com as pessoas apontando metralhador para você, quer dizer, é uma prisão que ninguém nota, ninguém percebe, nem o síndico do prédio, nem o porteiro do prédio. E você desaparece. Aí você é levado para um local onde você tem um grande muro, o carro entra por ele, fecha-se uma escotilha de aço, e você está lá dentro de um pátio. Aí você sai do pátio e é levado para onde? Você é levado para uma cela. A cela, quando você chega na cela, você olha, ué, mas por que essa cela aqui, ela tem esse negócio acústico, né? Isopores na parede, aí você sabe, porque já ouviu o relato. Bom, aqui eles trazem as pessoas que vão ser torturadas. E é para que não se ouça os gritos, é que existe isso. Aí então você fica lá dentro, bom, será que vão me perguntar coisas que eu sei responder? Porque se foram coisas que você tem conhecimento, como ninguém está imune a falar sobre tortura, eu nunca censurei ninguém que falou sobre tortura, sofrimento atroz, que inibe qualquer possibilidade de resistência, não é? Então você acaba ficando ali um tempo, aí você fica ali sem comunicação com ninguém durante 1 hora, 2 horas, a gente fica, puxa vida, o que será que vai acontecer aqui comigo agora? Não é? Você vai lá para dentro do seu íntimo e fala, bom, saio daqui ou não saio daqui? Não é? Ninguém me viu ser preso, a não ser o Edival que está preso comigo. Sobral, por exemplo, para se ter ideia da coragem, do destemor e da indignação dele, no dia 13 de dezembro de 68, quando foi baixado o ato institucional número 5, ele estava no quarto de hotel em Goiânia, se preparando para paraninfar uma turma de direito. Quando bateram na porta e ele, achando que eram os estudantes que o vinham buscar, mandou que a pessoa que batia entrasse. E entraram 3 homens de compleição física avantajada e disseram para ele, o senhor tem que nos acompanhar, porque o senhor está preso. Ele disse, preso coisa nenhuma. Ele disse, não, o presidente da República que mandou prender o senhor. Ele falou, o senhor volte lá, diga para o presidente da República que ele manda no senhor, em mim não. E os 3 homens tiveram que arrastá-lo o hotel afora e conduzi-lo a Brasília, onde ele ficou preso por 3 dias num quartel
O Sobral se recusou a prestar depoimento. E 3 dias, o coronel, que era o encarregado de interrogá-lo, falou para ele: doutor Sobral, o senhor está me criando problema, eu estou tendo ordens para apresentar o seu depoimento. Ele diz: eu não vou falar, eu não reconheço em ninguém nesse país autoridade para me interrogar. E como não tinha jeito, o coronel perguntou se ele diria isso e assinava. E ele, então, foi para a máquina de escrever, datilografou a frase, assinou e entregou. Esse era o doutor Sobral. E o coronel, metido a falante e tal, fala: o senhor não entende, doutor Sobral, que nós estamos construindo uma democracia brasileira? Aí ele fala: que isso, coronel? Peru é que é a brasileira. Democracia é universal e os senhores não conhecem. Eu fui preso quando o general Mourão, que era um idiota, digo isso hoje porque eu disse numa petição na época, hoje ele já morreu, ele cercou a Assembleia Legislativa para prender um deputado, Sérgio Murilo, de quem eu era advogado. Sérgio Murilo era um grande advogado criminal, se elegeu deputado, etc. Eloquente, valente, corajoso. E quando chegou aqui, Mourão, que era o comandante do quartel-exército, cercou a Assembleia para prendê-lo. Entrei com habeas corpus e obtive uma liminar do desembargador. No fim da tarde, aí o Mourão mandou prender Sérgio Murilo, eu, o desembargador e, se possível, a liminar. Que era meio difícil, né? Substantivo abstrato. Eu era presidente da Comissão Justiça e Paz. E foi durante a greve do ABC de 1980. E eu saí de carro, morava no Butantã. Quando cheguei, aí eu percebi que eu estava sendo seguido. Quando chegou na Praça Pan-Americana, lá no Alto de Pinheiros, o meu carro foi fechado. E aí, com metralhadores, me fizeram parar. Que eu descesse do carro, botasse as mãos na capota do carro e revistaram. E aí disse: o senhor está preso, mas só pode continuar guiando. Aí eu fui guiando até o DOPS. Cheguei lá, tinha quase 20 pessoas presas no salão. Quando eu passei, eu vi alguns clientes meus, inclusive. É uma sensação muito, muito dura você sentir-se preso e com clientes presos, porque você tem conhecimento de muitas coisas deles que não devem ser reveladas. E eles ficaram contentes, porque eles me viram e imaginavam que eu estava lá como advogado. Aí me levaram para um andar superior e eu fiquei na sala do delegado, junto com o Lula. Aí eu falei para o delegado: doutor, por que o senhor não pede para o doutor trazer o doutor Dalmo para ficar com a gente aqui? Tá bom, eu vou fazer isso. Aí entra o Ayrton Soares. Chega o Ayrton, começa a conversar conosco e tal. E aí ele fala assim: bom, ô Zé Carlos, vamos embora porque não adianta você ficar aqui, pô. O seu lugar é lá fora, trabalhando com o nosso dever de advogado. Aí o Lula vira e fala assim: ô Ayrton, pô, o cara tá em cana e você fica enchendo o saco. Manuel Martins, advogado comunista preso no primeiro estádio prisão da América Latina, o Caio Martins, em Niterói, Rio de Janeiro. Eu já estava no Caio Martins há uns 12 dias sem ter contato nenhum com ninguém. Até não tinha contato com ninguém desde o dia 9 de abril, mas nesse dia, eu não sei porquê, veio uma ordem de receber as famílias, né?
Eles botaram os presos de um lado, os visitantes, os parentes do outro. Né? E uma ordem lá de um sargentão, pode começar. Aí, quando eu olho, vejo a dona Dalgisa. Dona Dalgisa, eu era advogado do Sindicato dos Operários Navais. O marido dela tinha sido vítima de um acidente, faleceu vítima de um acidente. Ela se dirige, vem para mim, me abraça, chora e diz para mim: doutor Manel, o senhor é o meu advogado. Você, muito obrigado pela senhora ter vindo e tal, mas eu não posso ser, estou preso, né? E o seu processo está quase no final. A senhora constitui um outro colega, né? Ele vai terminar rápido. Não, quem vai fazer é o senhor, que o senhor vai ser solto. Aí ela vai, tira da bolsa uma sacolinha, né? Aí diz assim: doutor Manel, aqui tem uma guimba de charuto que um preto velho fumou. O senhor vai dar 3 tragadas hoje à meia-noite e o senhor vai ser solto. Eu botei o saquinho entre o colchão. Não sei como o Trifino não encontrou o saquinho. Encontrou o saquinho, a guimba caiu, né? Ele virou para mim: Guiche, encontrei uma guimba aqui, pô. Eu não sei como é que essa guimba está por aqui. Tá? Aí minha mente começou a ficar: porra, quem ia chupar quem ia fumar essa guimba era eu, pô. Mas eu não falei nem com os companheiros, né? Porque era tudo materialista, porra. Eu vou falar que uma quibonzeira tinha me dado, uma cliente tinha me dado um charuto, uma guimba de charuto para me chupar, a troco da liberdade. Eu sei que lá pelas tantas ele começa a chupar, a fumar a guimba. No dia seguinte, devia ser umas 9h30, o Paulo Bier, que era o secretário, era o major do Exército, que já era secretário de Segurança, vai lá no coletivo, chama o Brivino: coronel, o senhor pode sair porque eu dei ordem para libertar o senhor. E no sábado seguinte, dona Dalgisa apareceu. Olho para a dona Dalgisa e digo: pô, para a Lígia, e digo: a dona Dalgisa, você não fumou, né, Martins? A Lígia me chamava de Martins. Não fumei. Ela veio e disse para mim: pois é, doutor, o senhor não fumou a guimba do preto velho, não. Mas quem fumou saiu. Aí o nosso materialismo foi para o brejo, né? Aí eu fui o último a sair do Caio Martins. O preto velho me castigou. Os advogados comunistas tinham uma organização de base do Partido Comunista, que, como teve em todas as épocas e tal, mas na ditadura vivia clandestinamente, secretamente, fazendo reuniões cuidadosas e tal. Um colega, que era, aliás, um colega de escritório do Modesto, conseguiu uma casa da irmã dele, que simpatizava e tal, e que era fora, não tinha nome, aparecendo em nada e tal, e emprestou a casa na Rua das Laranjeiras, um apartamento, para fazer a reunião do partido, da base. Então, a reunião era às 8h da noite, tinha que entrar um a cada 5 minutos, então começava a entrar desde as 7h, né? Entraram lá uns 8 ou 10, uma coisa assim, e, no final, o último a entrar era o Paulo Argüelles, um belo advogado, militante de lutas de camponeses e tal. Ele vai entrando assim, vai subindo a escada da portaria para um aeroílis preto, com certo tremor assim na calçada e um outro carro atrás. E do aeroílis preto salta do banco da frente um oficial com os alamares de Caxias,
era um ajudante de ordens, dá a volta, abre a porta de trás que dava para a calçada e quem sai lá de dentro? Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República. Era o presidente da República entrando naquele prédio também. Aí aquela coisa, eles se encontram assim na entrada, ele aí prossegue, também não podia fugir, porque no outro carro já saltaram os caras, era segurança. Aí ele vai junto, né? Então ficam os três diante da porta do elevador. Aí chega o elevador, ele oferece a vez para o Castelo insiste que é ele e tal, então ele entra, o Castelo entra, e o oficial, ele vai para o quarto andar, ele, boa noite, presidente, como vai e tal. O presidente cumprimenta muito atenciosamente, ele aperta para o quarto andar, que é onde ele ia para a reunião, e o Castelo aperta para o sexto. Então ele salta, boa noite, presidente e tal, entra na reunião, ele era meio mulato assim, ele entra pálido de espanto. O que foi, Paulo? Sabe quem subiu no elevador comigo? Castelo Branco. Aí, pô, Paulo, já bebeu, pô, antes da reunião? Ele fala, não, é verdade, tá, olha na janela aí, vê quem tá lá embaixo. Tal, aí houve aquela coisa e tal, aí chamam a dona da casa, né? O que houve? Castelo Branco vem aqui no seu prédio? Ela falou, já veio algumas vezes. É que tem uma prima dele que mora aqui, ele às vezes vem visitá-la, é no 6º andar. Aí, pô, então pronto, tem Castelo Branco no 6º andar, reunião de comunistas clandestinos no 4º andar. Como é que fica? Então não vai haver reunião, se houver a reunião, sai um de cada vez, discretamente e tal, porque não fica bem, né? Eu chego em casa, vou dormir, sou acordado por uma bomba. Bum! Botaram uma bomba. De madrugada, daqui a pouco aquilo enche de repórter, né? E acho que 6 e pouco da manhã chega um jipe do Exército com um coronel, né? Aí ele soltou. Deputado, o senhor sabe quem colocou a bomba? Eu digo, sei. Quem foi? O senhor. O criminoso volta sempre ao local do crime.